Nós usamos vários construtos, tá, gente? Nós usamos desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano, nós usamos o desenvolvimento, treinamento e educação, são vários termos relacionados ao sistema de educação corporativa. Hoje nós vamos dar um recorte sobre a relação desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional, que as organizações usam muito o DHO, usam muito universidades corporativas, né? Usam muito educação corporativa, mas o que é essa relação e por quê? Hoje nós vamos dar um recorte a partir do desenvolvimento organizacional, que é o que hoje estamos sendo mais desafiados. As organizações hoje não podem mais ficar paradas no tempo. Esse desenvolvimento é exigido diariamente. Então, o que é um planejamento estratégico? Uma ferramenta para planejar o desenvolvimento organizacional. E é por aí que nós vamos olhar hoje. Só que, atualmente, a solução do desenvolvimento não está somente no desenvolvimento de talentos, como estava até 5 anos atrás, desenvolve os talentos e vamos desenvolver a empresa. Não está no novo sistema, como desde a década de 90 está forte mesmo, para desenvolver, temos que contratar tudo que é tipo de sistema, né, na nossa organização. Como tão pouco é apenas implantar um novo processo. É tudo isso e mais. Hoje, a solução está muito mais na criação de redes internas e externas de aprendizagem. Não se fala em inovação sem a criação de redes internas e externas. Não se fala em... Pode falar qualquer das metodologias, qualquer das técnicas hoje em voga, está falando de utilizar design thinking, quantas outras? Para quê? Para criar essas redes de aprendizagem, sejam elas intra-organizacional ou interorganizacional. Tá? Então a solução, e é lógico que essa solução é dependente de desenvolvimento de talentos, de sistemas e de processos. Lógico, né? Nós dependemos daquilo, mas é numa visão muito mais ampla. E por quê? O desenvolvimento organizacional ele tem início no desenvolvimento humano. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Sabemos que o conhecimento, o insight começa na mente humana. Mas, se é isso, e todo mundo está desenvolvendo tanto, né? Nunca teve tanta escola, tanta universidade corporativa. E por que então que a gestão está dando errado? Por que nós estamos tentando desenvolver o humano e não estamos conseguindo desenvolver a nossa organização? O que está faltando nesse link de desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional? Se nós pegarmos pelo framework 4Is, né, que nós conhecemos e estudamos, da Crosland et al., né, Crosland, Lane e White. Então, se nós pegarmos pelo framework dos 4Is, fica muito fácil nós entendermos aonde está a lacuna de conhecimento do que nós estamos fazendo em gestão. Por quê? Sabemos que do indivíduo, né, o que a gente está falando, o desenvolvimento humano gera o desenvolvimento organizacional. Que nós temos que desenvolver o humano, que nós vamos desenvolver a organização. Essa frase que nós falamos com muita propriedade. Agora vamos entender o que nós estamos acostumados a fazer para que isso se processe. Nós achamos que esse momento, né, nos 4Is começa com a intuição. O que é intuição? É o ser humano intuir, o ser humano perceber o que está à sua volta, o ser humano ter o seu insight, o ser humano assimilar o conhecimento que está à sua volta. Então, o que nós fazemos? Transmitimos esse conhecimento. Transmitimos de uma maneira muito do treinamento básico para a tarefa, né? Treinar o funcionário para a tarefa. Um modelo muito tradicional acadêmico. Esse, por exemplo, que eu estou fazendo aqui. O meu conhecimento sendo transferido para vocês. Com certeza tem um lado positivo. Isso gera ideias. Isso faz o ser humano receber ideias novas. Só que nós sabemos que o ser humano não adianta, ele não aprende apenas ouvindo o que o outro tem a dizer. É necessário, além da assimilação,
a acomodação desse conhecimento, que é ele interpretar o que ele está ouvindo a partir do próprio modelo mental dele. O que ele compreende do mundo? A partir das experiências que ele já teve, como ele entende aquilo que ele está assimilando. Agora, então, além dele receber as informações, a gente precisa promover, né, situações que ele compreenda o que ele está ouvindo. Agora, ele vai fazer isso, a mente dele faz isso automaticamente, tá? Eu ouço e eu compreendo. Todos vocês estão me ouvindo, desculpa, Lucas. Todos vocês estão me ouvindo a partir, né, todos vocês estão ouvindo as mesmas palavras. Agora, vocês vão compreender o que eu estou falando a partir dos estudos de vocês. Quem é matemático vai entender de uma maneira, quem é administrador, outro, quem é psicólogo, outro. Então, a partir do que vocês, das competências que vocês têm, dos conhecimentos que vocês têm, que vocês vão compreender o que eu estou falando. Agora, se nós continuarmos permitindo que essa compreensão se faça num treinamento básico, ele vai literalmente compreender a partir do que o modelo mental próprio dele. O que nós temos que avançar, e temos avançado, é que para que essa interpretação ela seja com mais prontidão para transferência para a prática do trabalho, ou seja, com mais compreensão que desenvolva uma capacidade de transmissão para a prática, é que a gente utilize as aprendizagens experienciais, ou seja, não só mais o treinamento básico, mas situações que trabalhem mais a prática aplicada daquele conhecimento. Aí sim, ele vai compreender melhor o que ele está fazendo, né? Utilizando-se não mais o modelo tradicional acadêmico, mas um modelo mais ágil e ativo de aprendizagem. Não é mais só o professor transferindo, mas é aquele ser mesmo ativado, né? Ele como um ativo da aprendizagem, ele gestor do seu próprio processo de aprendizagem. Nesse momento existe resistência ou aceitação a essa nova ideia. Mesmo que eu trabalhe metodologias ativas ali, mesmo que eu faça ele, oportunize, eu não faço nada, né? Mas eu oportunize aquele aluno, aquele indivíduo a testar o que ele está ouvindo, a aplicar o que ele está ouvindo, ele vai resistir ou não, né? E aí vem aqueles níveis da teimosia do apenas eu não sei, ou da teimosia burra, né? Eu já sei, mas eu continuo achando que está errado. Mas são os níveis da teimosia do aceitar ou não aceitar a ideia nova, resistir ou não àquele processo. Aí, mas de qualquer maneira, quando nós trabalhamos de maneira que ele compreenda o que ele está ouvindo, nós estamos diminuindo as resistências dele para que ele aceite a ideia nova. Esse é o momento da aprendizagem do indivíduo. E é isso que nós estamos acostumados a fazer, e é o nosso modelo de capacitação nas organizações. É isso que nós fazemos. Nós provocamos a transmissão do conhecimento, contratamos um professor, né? Ou preparamos o material para o EAD, certo? E está lá. E transferimos o conhecimento. Já será uma evolução se, além disso, a gente ainda promove ambientes para que seja discutido aquilo que está sendo aprendido, para que ele compreenda e diminua as resistências dele. Ok? Só que aí eu pergunto, será que isso realmente leva à institucionalização? Será que a soma de tantos funcionários, colaboradores, sabendo e compreendendo o que deve fazer, muda a prática de trabalho? Um exemplo aqui, nós temos dois colaboradores da mesma empresa, né? Que entendem e estão estudando à peça o modelo CR. Aprenderam e compreendem a necessidade, o como fazer. Elas então estão prontas para chegar na empresa delas e mudarem, aplicarem, implantarem o modelo CR. Né? Não. Porque não depende só delas saberem e compreender. Tem fatores externos que não dependem só dos fatores internos com motivação, né, com compreensão de fazer. Então, nós não podemos imaginar que além daquilo ali, simplesmente vai ser implantado. É simples,
Eles já estão prontos para implantar o que aprenderam, estão prontos, já têm intenção de transferir para a prática, não tem resistência mais nenhuma, e existe lá um ambiente propício para receber esse novo conhecimento. Ou seja, da intuição e da interpretação do saber do indivíduo, existe link absoluto e direto para a aprendizagem organizacional. Ou seja, o desenvolvimento humano, que estamos ali no nível do humano, do indivíduo, para o desenvolvimento organizacional. Não. Existe um momento no meio. Existe um momento que nós temos que gerenciar essa mudança. Existe um momento onde, do indivíduo, tem um degrau a ser gerenciado, governado, trabalhado, para que haja essa aprendizagem organizacional. Que momento é esse? É um momento de equipes. É o momento dos times, é o momento dos grupos de projeto, é o momento dos grupos colaborativos. É um momento onde precisa identificar como aplicar o que aprendeu. Um momento onde a gente utiliza realmente metodologias de grupos colaborativos. É o momento de se utilizar as ferramentas de gestão do conhecimento. Porque nós precisamos a auditoria de quem são os indivíduos que já sabem. Não é um momento que nós precisamos adquirir o conhecimento de quem sabe, socializar esse conhecimento, compartilhar, tratar, disseminar esse conhecimento. É um momento que nós precisamos das redes internas e externas para a aprendizagem. É um momento onde vamos colocar o quem sabe, o quem não sabe, quem interpreta de uma maneira, quem interpreta de outra, para que haja uma tua tese, para que haja essa comunicação, né? Para que haja esse papel do ensinante e do aprendente dentro do grupo. E aí sim, isso, quem estava fotografando incompleto, agora veio completo. É melhor a gente fotografar de novo. Essa é a nossa CR. Por isso que a nossa CR dialoga com a administração, porque nós estamos falando de gestão. Dialoga com a psicologia, porque nós estamos falando das teorias todas de aprendizagem. Dialoga com a pedagogia, porque nós estamos falando de todos os métodos, técnicas e ferramentas em sala de aula, online, ou virtual ou presencial. Dialoga com a administração, né? Não sei se eu já falei, mas dialoga com a administração, porque nós estamos falando de gestão, né? Estamos falando de resultado organizacional. Então, esse é a lógica que nós temos trabalhado tanto, né? É o modelo CR, e nós temos trabalhado em todas as teses e dissertações, e temos trabalhado no grupo como a teoria de base, tá? A relação teórica. Tá bom. Então nós temos emergências para essas redes internas e externas. E como eu falo sempre, quando veio a demanda da inovação e as nossas organizações privadas e públicas, né, porque tem já consultorias específicas em levar a inovação para as organizações públicas também, então tá lindo, vamos mudar nossos ambientes, botar eles mais coloridos, vamos deixar mais espaços de compartilhamento e socialização, e vamos principalmente capacitar os nossos clientes para nos comprarem mais, né? Agora, cadê a rede interna? Interessante quando a gente fala da Open Innovation, vamos nos abrir para as parcerias externas. E as parcerias internas? Cadê nós, né? Nossas verticais, nossas áreas dialogando, nossos próprios grupos. Quantos projetos são retrabalho, porque não tem memória do projeto anterior? Não tem comunicação entre, nossa, eu estou montando um grupo agora de trabalho, qual foi o anterior a esse? Há 2 anos atrás, quem participou? Primeira coisa que tem que haver num projeto é a comunicação com quem já fez. Não, isso é perda de tempo, não se faz. Então essas redes, nós estamos com essa emergência de saber aprender a partir de quem já sabe e co-criar o novo a partir de quem já sabe.
saber, né, trocar esse nosso papel de aprendente e ensinante o tempo inteiro, sem vaidades, sem medos, sem inseguranças, porque isso mexe com todos nós. Mexe com o indivíduo. Trabalhar em rede não é tão fácil assim, né? Por que as organizações estão gerenciando conhecimentos e aprendizagem de suas redes internas e externas? Por quê? Por que tem tantos meetups agora? Por que o ser humano, mesmo quando a empresa não faz, o ser humano, essa geração, esse indivíduo está buscando? Vocês sabem o que são os meetups? Encontros gratuitos, temáticos. Então tem meetups de todos os temas possíveis. Então são encontros livres de compartilhamento de conhecimento temático por cada tema, feitos em restaurantes, bares, praças. As pessoas vão lá, quem sabe, quem não sabe, para trocar, para aprender, trocar experiências. Isso é belíssimo, né? Então, por quê? Por que está se criando essa necessidade? Por que essas redes internas e externas? Então, nós temos algum objetivo visto pela dimensão da organização. Por que temos essa emergência? Para que nós vamos fazer tudo isso? Então, primeiro, para gerenciar conhecimentos essenciais ao negócio. Nós temos os nossos conhecimentos que poderiam agregar valor aos nossos produtos, ao nosso negócio, à nossa marca, que está espalhado, está em entropia pelas mentes humanas na organização. A organização mesmo não sabe, mas está em algum lugar ali aquele valor, né? Então, objetivos primeiros ligados a esse gerenciamento de conhecimentos essenciais. Para que eliminar desperdício de conhecimento? Para quê? Para diminuir retrabalhos entre os departamentos e entre os projetos. Para quê? Para criar memória compartilhada. Para quê? Para otimizar iniciativas de treinamento, capacitação, formação e aprendizagem. Né? Otimizar mesmo. Então, se eu tenho conhecimento, eu vou fazer um treinamentozinho, eu tenho que otimizar aquele treinamento, aquela capacitação, aquele alinhamento organizacional. E também, principalmente, ou finalmente, gerenciar o mais valor, dar mais valor ao explicitado ao cliente. Porque nossas organizações, nossos produtos, nossos serviços, os nossos criadores criam produtos tão maravilhosos e acham que o cliente percebe aqui, né? Que a sociedade vai captar aquele valor com muito... mas é óbvio que eu presto um excelente serviço. Não é tão óbvio assim. Então, nós precisamos gerenciar esses conhecimentos para agregar mais valor e explicitar mais valor ao nosso, à nossa sociedade, né? E aos nossos clientes. Quando a empresa pública é sociedade lendo cliente. Nós também precisamos, porque essa emergência de rede, para obter maior controle. Nós somos numa cultura brasileira que controle é palavrão, né? E não é. Ter controle é nós podermos promover a melhoria contínua. Se eu não controlo e acompanho resultados, eu não posso melhorar o que eu já faço. Eu tenho que saber dos meus resultados, né? Para eu poder planejar o como melhorar. Então, obter controle mais rígido sobre o quê? Sobre a própria gestão de conteúdo a ser transmitido, alinhando identidade e reputação. Nós vamos ver isso rapidamente. Otimizar o processo de aprendizagem individual, de grupos e da organização, né? Eu tenho que ter controle sobre a eliminação desses bloqueios internos e externos para a internalização e aplicação do conhecimento, porque, como eu disse, existem fatores internos e externos para essa aprendizagem, para essa aplicação. Então, eu tenho que ter controle sobre que fatores são esses, que bloqueios são esses, para eu poder eliminar. E, por fim, a própria institucionalização do conhecimento, né? Que está lá com a Luana, o mestrado sobre isso. Eu tenho que ter um controle sobre esse processo de institucionalização. Não adianta eu só ensinar, gerar conhecimento, e daí está sendo institucionalizado, está valendo a pena, está sendo implantado, eu estou mudando a prática da minha empresa, ou eu só estou dando curso. E aí depois, óbvio, que não vai ter ROI, não vai ter retorno sobre o investimento, eu não sei nem o que foi feito, né?
E também é muito importante, a emergência vem porque nós precisamos criar essa cultura de mensuração, né? Então, tem que ser possível mensurar o próprio processo de aprendizagem individual, o quanto que a pessoa aprendeu. E aí, nós das organizações públicas achamos que só o servidor público que não gosta de ser mensurado, é só o servidor público que não gosta, que é um corporativismo, então não diz se o outro aprendeu ou não. E as empresas privadas estão cometendo o mesmo erro. Porque com aquela brincadeira que eu faço, a nossa avaliação final é aquela avaliação sexual. Foi bom para você. Né? Foi bom para você, o curso foi bom, e daí que foi bom. Eu quero que você esteja, a partir do curso, a partir daquela ação educativa, eu tenha desenvolvido uma competência para você mudar a prática de trabalho e melhorar a minha organização e impactar o desenvolvimento da minha organização. É para isso a minha ação educativa. Então, dessa maneira, eu preciso mensurar o próprio processo de aprendizagem individual, o processo de transferência para a prática do trabalho. Dá trabalho? Lógico que dá, porque não é imediato, né? Esse primeiro eu vou medir ao final da ação educativa, esse segundo, muitas vezes, depois de 6 meses da ação educativa, se ele transferiu ou não transferiu. Eu estou capacitando liderança. Fiz um curso maravilhoso, uma ação educativa, que durou 6 meses, 3 meses, 1 ano, né? Onde eu desenvolvi os grandes programas, PDLs, Programa de Desenvolvimento de Liderança. Quem é que depois de só 6 meses, depois fez uma avaliação 360 graus com os próprios liderados, com o superior e os pares desse líder, para ver se ele mudou alguma coisa? Duvido. Seja público ou privado, a cultura de mensuração não existe. E é isso que a UCR vem chamar a atenção. Temos que fazer existir, temos que implantar essa cultura de mensuração. E, por fim, o retorno sobre o próprio investimento, o ROI. Então, nós temos que aprender a mensurar, ter o retorno sobre o investimento dessa rede de aprendizagem, de todo o investimento dessa rede de aprendizagem. Quando é aprendizagem externa, a rede de aprendizagem externa para inovação, aí é fácil entender. Nossa, então o número de patentes que vão ser gerados a partir dessa rede vai me dar o ROI no investimento naquela rede. Essa lógica eu tenho que aplicar em todas as minhas ações educativas, nas minhas redes internas. Ok, então, Patrícia, essas são as emergências, isso eu tenho que fazer, são esses pontos críticos que nós temos, que nos traz a emergência de implantar redes internas e externas de aprendizagem. O que fazer, então? Na verdade, nós temos que simplesmente criar as redes de aprendizagem. Pronto, acabou a palestra, não precisamos falar mais nada. A solução está aí, né? Nós precisamos criar as redes de aprendizagem porque nós temos certeza que são as redes de aprendizagem que desenvolvem as organizações. Agora, vale entender um pouquinho que tem uma lógica de cadeia de valor. Cadeia de valor de identidade e reputação. Porque quem cria e fortalece a nossa identidade não é uma definição de missão, de visão e valores, num papelzinho, né, num grande mapa lindo na parede. Isso, se você tem uma empresa de 1000 pessoas, faça rapidamente, vá andando pelo seu corredor e perguntando qual é a missão da nossa empresa, qual é a visão. Eu acho que menos de 10% vai saber as palavras certas, e isso é porque eu estou sendo simpática, né? Não é verdade? Então, não adianta só ter estabelecido missão, visão e valores, se a gente também, esse conhecimento estratégico, não virou identidade da organização. Ou seja, não foi institucionalizado esse conhecimento em cada um de nossos colaboradores, líderes e colaboradores. Então, são esses colaboradores internos, junto com os colaboradores internos mais próximos do seu cliente, que formam a nossa identidade organizacional. E vamos entender que muitos desses colaboradores, eles trabalham muito próximos dos colaboradores externos. São, por exemplo, a área de compra,
que trabalha com nossos fornecedores, os nossos vendedores, que trabalham com nossos clientes, as nossas relações internacionais, que trabalham, né, as relações com investidores, que trabalham com os sócios, com os acionistas, os nossos... Quantos trabalham com o nosso público externo? Esses colaboradores mais próximos do nosso público externo, se eles realmente adquiriram, estão vivendo a sua identidade, eles, junto com esse público externo, com os stakeholders externos, que vão fortalecer, consolidar e, inicialmente, criar a nossa reputação. Não adianta você contratar uma relações públicas maravilhosa para botar no jornal várias coisas lindas sobre a sua empresa, se a tua identidade realmente não fortalece ou não embasa a sua reputação. Então, a identidade vem de uma rede interna, ativa, de compreensão e aplicação dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Então, é essa rede interna que alinha, criando identidade, é que alinha todas as ações dos departamentos, dos indivíduos e dos grupos. É essa identidade que fortalece, que dá origem à nossa reputação. Porque pode vir qualquer um, criar qualquer caos em cima da minha reputação, ainda mais nessa mídia que nós temos hoje. Se eu tenho uma identidade forte, se eu sou verdadeira lá, se eu realmente fiz um doutorado, né? Se eu não só botei no meu lápis que eu fiz. Então, se eu realmente fiz, eu tenho aquilo, pode me falar o que quiser de mim, porque eu fiz, porque eu sou, eu posso dizer que eu sou. Então, a identidade e a reputação da organização que dá o seu valor e seu reconhecimento é o que realmente são os alicerces para o seu crescimento. E isso se faz com redes de aprendizagem. Né? Não é mais simplesmente com assessoria de imprensa. Ela é um dos fatores importantíssimos para a criação de reputação, mas não é mais a única, ok? Então, nós temos que desenhar essas redes de aprendizagem, internas e externas. Se nós pegarmos só essa cadeia de valor do desenvolvimento organizacional pelo olhar da identidade e da reputação, nós temos que desenhar isso. E nós precisamos, sim, de capacitação, de desenvolvimento e de gestão do conhecimento. O que nós precisamos é compreender que nós temos uma rede interna de aprendizagem que tem que ser criada, uma rede externa de aprendizagem que tem que ser criada e meta compartilhada entre essas redes. Porque também não é achar que só fazendo a rede interna você vai desenvolver, não é só fazendo a reputação que você vai desenvolver. É um trabalho compartilhado, colaborativo. Nós precisamos da gestão do conhecimento, precisamos da gestão com todos os seus processos, respondendo aonde está o conhecimento essencial da minha identidade, que vai gerar reputação e que aqui eu preciso trabalhar, como trabalhar, qual é esse conhecimento, e vai vir todos os processos a partir disso. Nós precisamos de ações educativas, mas não mais só as ações educativas formais, em sala de aula, palestra, transferência. Vamos lembrar daquele início que nós falamos. Então, o que nós precisamos é, inclusive, de ações não formais, né? E ações informais, que são os ambientes educacionais, os ambientes educadores, que inclui não só aqui, mas toda a organização, toda a nossa cidade, todo o ecossistema organizacional, aonde essa organização está inserida, aonde meus colaboradores convivem, aonde meus clientes estão. Nós fazemos isso para buscar o nosso funil de venda, não começa ali? Buscando onde é que está o meu cliente, mas eu não tenho que ir um pouquinho mais profundo com por que o meu cliente está ali e como ele está aprendendo ali, para eu poder estar presente, mostrando e fortalecendo minha identidade e minha reputação. Então, eu tenho ações educacionais, educativas, não só formais, mas são não formais e informais, que eu tenho que gerenciar para que isso aqui aconteça. Então, se eu tenho esses 3 níveis de ações educacionais, eu não posso pensar que na a universidade corporativa eu vou continuar trabalhando só com a capacitação, treinamento em sala de aula. Eu tenho que sim ter um modelo de universidade corporativa em rede, que abraça e gerencia e governa
todos os mecanismos e elementos para que eu possa mensurar os resultados das 3 tipos de ação. Então, assim eu passo a ter uma sinergia entre as redes internas e externas, né? A sinergia entre elas para otimizar os resultados dessas 2 redes. Ok, então eu já sei por que eu tenho que fazer, o como eu tenho que fazer, né? Nós temos agora que aprofundar. Tá bom, Patrícia, já entendi tudo, feito, já sei o que eu tenho que falar, o problema, já sei o que, mas como é que eu faço isso? E aí nós sabemos que nós temos que criar capacidades organizacionais para oferecer e gerenciar tudo isso. Certo? Eu tenho que ser cada vez menos, essa frase vocês já ouviram muitas vezes de mim, eu tenho que ser cada vez menos uma fábrica de cursos livres para ser cada vez mais ambiente de aprendizagem em rede, não necessariamente físico, que gerenciam e institucionalizam a cultura colaborativa de compartilhamento como objetivo de desenvolvimento humano e organizacional. Essa é a definição do modelo Universidade Corporativa em Rede. Nós temos que ter programas educacionais muito mais alinhados entre si, que os módulos façam sentido entre si, que eles tenham objetivos não só de tarefa, mas que eles tragam conhecimentos estratégicos, táticos e operacionais, dialogando numa trilha de aprendizagem dinâmica, mas que me forneça a certificação, a diplomação, o conhecimento, a prontidão para a minha autonomia de implantação do que deve ser implantado na minha área para mudar e desenvolver a minha organização. Então essa é a definição e o objetivo maior do modelo Universidade Corporativa em Rede que todos nós estamos estudando. Uns estudando bem teoricamente para fundamentar, né, criando frameworks que vão ajudar as organizações a implantarem, porque não é fácil, é um modelo que muda paradigma de toda uma área de desenvolvimento humano, que hoje tem trabalhado para o desenvolvimento humano para a tarefa e passar a divulgar, passar a trabalhar a área de desenvolvimento humano alinhada ao desenvolvimento organizacional. Então, o modelo Universidade Corporativa em Rede é um modelo que nós estamos aqui estudando e fundamentando, de todos vocês aqui, eu estou vendo, quase uns 20 serão consultores para esse Brasil aí todo, do que vão implantar. Entendendo rapidamente isso aqui, já tem artigos sobre isso, já tem estudos sobre isso, inclusive temos uma ferramenta de autoavaliação das organizações sobre isso, né, o questionário Kramer. Então, dos estágios de evolução do sistema de educação corporativa. Lá em 2016, 2015 e 2016, o EGC, um grupo de professores, fez um estudo aprofundado, uma revisão sistemática da literatura, e nós conseguimos estabelecer, identificar 6 estágios de evolução desse desenvolvimento humano, dessa gestão do desenvolvimento humano nas organizações. Começando nesse mais básico do departamento de treinamento, alcançando, depois de sua evolução, o modelo Universidade Corporativa em Rede. Para essa evolução, tem que ser gerenciados e governados 7 diretrizes, né? A diretriz do alcance, quanto mais stakeholders você consegue atender nas suas ações educativas. A segunda, interconexão. Se eu estou aumentando o número de stakeholders envolvidos, eu tenho que colocar para interpretar, para integrar o conhecimento, eu tenho que ter tecnologias que ajudem a essa interconexão, colocá-los na discussão, colocá-los conversando e interpretando. O capital intelectual, onde quanto mais redes de aprendizagem nós trabalhamos, mais nós avançamos do foco apenas no desenvolvimento do capital humano, mas também vamos para o capital relacional, envolvendo o capital social e o capital de negócio. A tecnologia, que é exatamente
o olhar da Graziele Isidório, né, que ela vai apresentar depois, onde ela trabalha essa diretriz da tecnologia, que também, quanto mais você vai avançando nos estágios de evolução, mais você vai depender de tecnologias, ela vai falar bem melhor do que eu, de tecnologias mais colaborativas, inclusivas, de compartilhamento. O foco que antes era só na tarefa, ele evolui também para o foco da estratégia da própria rede interna e externa, e uma rede fluida que pode mudar inclusive os parceiros. Outra diretriz é o nível, onde quando você está no departamento de treinamento, a sua preocupação são cursos livres. Lembra, balaio de curso livre, pega quem quer, faz o que quer, sem nenhuma certificação, sem nenhuma trilha de aprendizagem que eu possa depois, ao final, dizer, cara, você está pronto para um novo cargo? Você está pronto para nos representar lá no Japão? Você está pronto para negociar em nome da empresa num outro patamar? Ou seja, você está pronto para evoluir. Né? Então, que nível é esse? Nível de cursos livres, nível de certificação, nível de diploma. Diploma com parceria com universidades acadêmicas ou próprias de escolas de governo, de universidades corporativas. E os métodos, técnicas, ferramentas de gestão do conhecimento. Que ele transpassa todos esses estágios. No mínimo, você sempre vai precisar identificar o conhecimento especialista daquele indivíduo. Quem é o detentor daquele saber? Quem é o especialista de domínio que nós precisamos? Então, desde o início, eu preciso fazer a aquisição do conhecimento e identificar e adquirir conhecimento da mente humana. Depois eu preciso, aqui no segundo estágio, de tecnologias de educação à distância, vou precisar de gestão por competência no nível de educação corporativa, eu vou precisar da gestão dos stakeholders quando eu entro nas universidades corporativas, no estágio dos stakeholders university eu preciso da comunicação em rede, e chega na universidade corporativa em rede, eu preciso de ferramentas, de sistemas inteligentes, sistemas de conhecimento. Né? Para, no mínimo, poder observar competências, identificar competências. No mínimo, eu preciso para integrar conhecimento de redes dinâmicas, onde estão esse conhecimento. E como fala o professor Tite, como passar todos aqueles conhecimentos, dados e informações no moedor para que eu consiga compreender e apoiar uma tomada de decisão de aprendizagem. Né? Então, a UCR é isso. É capacitar o sistema organizacional para vencer, a partir de redes de aprendizagem interna e externa. É para isso que nós estamos trabalhando, estudando, pesquisando, né, buscando estudar como implantar em diferentes empresas públicas, empresas privadas, grandes organizações, ministérios, Polícia Rodoviária Federal, a Academia da Polícia Civil, né, Senior, Softplan, Casan, Companhia Águas de Joinville. Quantas organizações nós estamos trabalhando, seja pública ou privada, pequena ou grande, né, onde o fim é o produto, ou o fim é o serviço, o fim é a expectativa do cliente, o fim é o atendimento à expectativa da sociedade. Seja o que for a universidade corporativa em rede, o que ela busca não é só o resultado financeiro, porque o resultado financeiro é consequência de uma qualidade. É consequência desse conhecimento, porque o que dá valor é realmente o conhecimento nessa sociedade que a gente está vivendo. E aí chegamos à nossa cadeia de valor, porque o como implantar, muito lindo, entendi o que tenho que fazer, agora mão na massa. O que é mão na massa na Universidade Corporativa em Rede? É a implantação da cadeia de valor. Essa cadeia de valor, que parece complexa, ela na verdade é uma cadeia passo a passo, onde ela distribui no antes da ação educativa, no durante a ação educativa e após a ação educativa. Né? São 3 grandes etapas. A antes da ação educativa, o que nós temos? A etapa de relacionamento. Se nós estamos falando de rede, nós temos que mapear os nossos stakeholders, quem eles são, como eles querem ser atendidos, o que eles precisam, que lacunas de conhecimento eles têm, que demandas eles esperam. Então nós, em vez de estarmos naquela posição de aguardando
demandarem, eu passo a gerenciar essa demanda. Então, eu passo a gerenciar meu capital relacional para ser realmente proativo na geração de demanda. Depois vamos receber essas demandas e essas lacunas, vamos passar por alguns filtros, vamos selecioná-las. Depois que selecioná-las, nós vamos priorizá-las. Por que eu estou correndo? Porque principalmente essas aqui, nós vamos ouvir bastante sobre elas hoje. Então as empresas vão, não é nem empresas, os nossos alunos, os nossos participantes, né, do curso, vão, na verdade, nos apresentar um pouquinho o estudo delas sobre essas áreas, sobre essas etapas. Então, a priorização e proposição, vem o planejamento, o momento de produção. Então, teoricamente, na teoria, o que você mais vê é essa cadeia de valor em 3 etapas. Lembra disso? É planejamento, é demanda, recepção de demanda, planejamento e execução e avaliação. Primeiro, como se planejamento e execução pudessem ser a mesma coisa, né? Ou você não faz o planejamento ou não vai executar, né? Ou então é só escrever um plano de ação, deve ser. Mas no nosso caso é um mergulho muito forte. Então, em vez de ter 3 simples etapas, nós temos de 8 a 9 etapas, dependendo da organização e como ela for implantada. Mas, no mínimo, nós temos todas essas etapas. E o nosso planejamento e pré-produção é muito forte. Porque quando você vai executar, você tem que saber o que você tem que medir para depois você poder avaliar. Então, esse planejamento, ele é mais longo, mais detalhado, tem ferramentas, vão ser até apresentadas hoje, até com ferramentas de cada uma delas. E a produção é depois que você planejou muito bem, você sabe quem você vai contratar, né? Quem você não vai, se você vai fazer internamente, se você já tem, se você já não tem. E são os momentos. Essa vai ser apresentada, então, porque na priorização nós temos uma ferramenta GUTAI, né, de gravidade, urgência, tendência, abrangência e impacto. Aí você toma uma decisão e faz o planejamento para tomar outras decisões relacionadas à produção. Essa parte de antes da ação educativa que não vai nos dar segurança para esse momento 3 e principalmente segurança para a execução. Essa execução, o que muda? A execução é o que as empresas mais sabem fazer, porque tem pouco planejamento e muita execução, né? Então, sabem fazer muito bem. A única coisa que a universidade, pelo menos para nossas pesquisas nas organizações, não vimos nada que possa, assim, ter que mudar o jeito de fazer. Não. O que tem que mudar, na verdade, é trabalhar aquele jeito de fazer, mas como gestão de projeto. Ele ser encarado como um projeto, não apenas como uma ação. Chegou o professor, lá está dando aula e ponto, né? Então, como executa e como avaliar durante a execução para que depois ela possa ser medida. É isso que muda na UCR. E depois, realmente, como o nosso objetivo é ter uma avaliação multinível, nós temos que, desde o início, pensarmos que é isso que nós temos que fazer, que é a cultura da mensuração. Então, durante toda a nossa cadeia de valor, nós vamos definir critérios para avaliar a aprendizagem, além daquela satisfação de expectativas. Nós temos que acompanhar a transferência para a prática do trabalho. Nós temos que avaliar os resultados das ações educativas no nível de institucional e no nível, na dimensão estratégica e na dimensão institucional. Temos que vivenciar essa cultura da mensuração, como eu tenho falado, e acompanhar o desenvolvimento humano e o impacto dele no desenvolvimento organizacional e da sua própria área. E temos que motivar ao autodesenvolvimento. Não tem como nós termos um resultado de avaliação se nós não nos preocuparmos, sabermos, assumirmos que é esse o nosso objetivo maior. Porque a pergunta de qualquer gestor, seja público ou privado, tem que ser, na hora que ele faz o investimento, seja investimento financeiro ou de esforço, a pergunta é: qual é o impacto para a organização? Qual é o impacto para o meu objetivo estratégico? Qual é o impacto para a minha visão?
Eu não tenho dinheiro sobrando, eu não tenho gente sobrando, eu não tenho tempo sobrando para movimentar um esforço de desenvolvimento que não vai impactar o resultado da minha organização para o bem comum, certo? Então, esse é o que nós temos no Brasil e não é um desafio só brasileiro, isso é um desafio no mundo, tá? Não é só nosso aqui. Então, as etapas da cadeia de valor é o que nós temos trabalhado aqui. Quem faz? O Quem Faz é um estudo novo, provavelmente vai ser algum doutorado lá na frente, algum mestrado lá na frente, trabalhando esse modelo de equipe. Porque uma equipe da Universidade Corporativa em Rede não é qualquer equipe, não é qualquer projeto, né? Então, não é qualquer equipe de projeto. Então, eu tenho aprofundado muito quem faz o CR. O que nós precisamos na nossa equipe para o CR. Então, esse ainda está embrionário, tá? Que é interessante para a gente. Já tem um texto que vai sair no blog sobre isso, já há uns 2 meses lá, mas enfim. Ainda mais a equipe UCR, principalmente, ela tem uma visão multiparadigmática. Isso nós já conversamos alguns meses atrás, que ela depende do saber da psicologia, lembra? A gente conversou isso já em dezembro, né? Então ela tem um saber da psicologia, um saber da pedagogia, um saber da administração, um saber da mídia, um saber da tecnologia da informação, um saber da gestão do conhecimento. Então nós precisamos sim conhecer gestão de projeto, conhecer mensuração e controles, conhecer os 4 Is, conhecer o que é desenvolvimento humano relacionado ao organizacional, conhecer as metodologias e as teorias de Experience Learning, conhecer os canais de comunicação de equipes, conhecer o que é planejar, né? Não é só fazer um plano pedagógico, mas o que é planejamento em sua essência para gerar resultado. Então, a equipe da UCR, ela tem que gerenciar o capital relacional de maneira a gerenciar as lacunas de conhecimento e demandas das ações educativas. Se nós temos que entregar tudo aquilo que nós falamos antes, então nós temos algumas responsabilidades dessa equipe UCR, né? Então, gerenciar o capital relacional de maneira a gerenciar as lacunas de conhecimento e demandas das ações educativas, seja elas formais, não formais e informais, responsável para a criação do conhecimento organizacional em redes de aprendizagem, nas diferentes etapas do processo, seja no nível individual, de grupo ou da organização. Identificar os melhores métodos de ensino ou técnicas de ensino para desenvolver autonomia e prontidão para a mudança, transferindo a aprendizagem para a prática do trabalho. Tem que ser capaz de implantar a cultura de mensuração por meio da avaliação multinível nas dimensões estratégicas, institucionais e de aprendizagem e de transferência para a prática do trabalho. E identificar fatores internos e externos que prejudicam o fluxo informacional, esse olhar bem da administração, esse olhar que nós temos, né, e a psicologia nos traz até ferramentas de análise disso. Então, identificar fatores internos e externos que prejudicam o fluxo informacional, os processos de gestão do conhecimento, a aprendizagem dos colaboradores, das equipes e da própria organização. E essa equipe também aplica métodos, técnicas e ferramentas para prevenção ou correção de problemas gerados por aqueles fatores. Então, não adianta só eu diagnosticar e saber quais são os fatores, se eu não sei, né, agir sobre eles para a melhoria contínua do meu próprio sistema de educação corporativa. Então, esses são 6 que nós já conseguimos elaborar desse olhar, dessas responsabilidades de uma equipe para trabalhar a Universidade Corporativa em Rede, né? E aí eu convido, como eu convido desde 2017, né, lá no SUSEG, no nosso primeiro grande encontro, de ir em rede. Nosso primeiro grande encontro da rede de aprendizagem do modelo Universidade Corporativa, na verdade, foi na AGU, um seminário feito na AGU, na escola da AGU, onde foram convidados várias empresas privadas e públicas pela própria AGU
para nós darmos início a essa rede de aprendizagem, né? E seguiu com o SUSEG, né? E formou-se essa grande rede de aprendizagem do modelo. Então, somos nós mesmos, nós somos essa rede de aprendizagem, e nós vivemos essa rede, né? E é dela porque começa conosco. Não adianta nós acharmos que vamos implantar isso na empresa, mas nós não sermos colaborativos, nós não sabermos compartilhar, nós não sabermos viver em rede. Então, cada um de nós temos que ser o hub da nossa rede, que conhecimentos eu tenho para compartilhar, né? E criar e participar ativamente dessa rede.